Vamos inclinar nossas cabeças só um momento para a oração. Nosso bondoso Pai Celestial, realmente é um privilégio que temos de nos aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Ouvindo este hino maravilhoso, quão grande és Tu, nos emociona, porque sabemos que Tu és grande. E rogamos que Tua grandeza nos seja manifestada de novo nesta tarde, enquanto falamos. E coube a mim, pela primeira vez em muitos anos, tentar voltar ao passado da vida. E rogo que me des força e o que preciso, Senhor, para suportar esta hora. E que todos os meus erros na vida somente sejam para os outros uma forma de se aproximarem de Ti. Concede, Senhor, que os pecadores vejam as pegadas na areia do tempo e que sejam guiados a Ti. Estas coisas pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se. Será um prazer. Sem dúvida, Senhor. Obrigado. Quanto a este santo homem, o irmão Glover, a quem conheço faz alguns anos, tive o privilégio de estar com ele um pouco ontem à noite, e ele me disse que tinha parado por um pouco, descansando, e agora, aos 75 anos, está voltando ao serviço do Senhor. Eu não estou cansado nem a metade do que estava antes de ouvir isso. Eu achava que estivesse cansado, mas eu não creio que estou. Ele acabou de me colocar aqui alguns lenços na forma de envelopes, etc., onde estão dentro e já fechados. Agora, qualquer um de vocês em alcance de rádio ou aqui que deseje um destes lenços, e você desejaria o Templo Ângelos, os envia constantemente a qualquer tempo. Você poderia escrever para cá mesmo, para o Templo Ângelos, e orarão sobre ele, porque eu lhe garanto que é a Escritura. É uma promessa de Deus. E se você quisesse que eu orasse sobre um lenço para você, ora, será um prazer fazer isso. Apenas me escreva a Caixa Postal 325, Jeffersonville, escreve-se Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. Ou se você não conseguir lembrar da caixa postal, escreva só Jeffersonville. É uma cidade pequena, população de mais ou menos 35 mil. Todos me conhecem aí. E assim seria um prazer orar sobre um lenço e mandá-lo para você. E agora, temos tido grande êxito com isto, porque você receberá uma carta com o lenço que gente em todo o mundo ora cada manhã às 9 horas e ao meio-dia e às 3 horas. E você pode imaginar, por detrás de todo o mundo, a que hora da noite tem que se levantar para fazer esta oração. Por isso, se todos estes milhares e milhares e vezes milhares estão enviando orações a Deus naquele mesmo momento por este ministério, sua enfermidade, Deus simplesmente não pode rejeitar isso. E então, agora, nós, como digo, não temos programas, não estamos querendo um centavo de dinheiro. Estamos apenas, se pudermos ajudá-lo, é para isso que estamos aqui. E vamos... Alguém está trazendo outro punhado de lenços.
Agora, se você não tem um lenço que queira enviar, bem, então escreva mesmo assim. Se você não o necessita no momento, guarde-o no livro de Atos, na Bíblia, no capítulo 19. E será um tipo de uma fitinha branca que lhe será enviada e as instruções de como confessar seus pecados primeiro. Obrigado. Como confessar seus pecados? Você nunca deve tentar receber nada de Deus sem primeiro estar certo com Deus, está vendo? E então, nisso, você está instruído a chamar seu próximo e o seu pastor. Se você tem algo em seu coração contra alguém, vá acertar isso primeiro e volte. E então ore, tenha um culto de oração em seu lar e prenda este lenço com alfinete na sua roupa de baixo, então creia em Deus. E naquelas mesmas 3 horas, cada dia, haverá gente no mundo todo orando, uma corrente em todo o mundo. E agora é seu, absolutamente grátis, apenas peça. E agora não vamos escrever-lhe para importuná-lo ou para dizer-lhe de algum programa que temos. Queremos que você apoie o programa, mas não temos nenhum para você apoiar, você vê. Por isso, você não é para conseguir seu endereço, é apenas boa vontade e um ministério do Senhor que estamos procurando levar avante. Agora vamos inclinar nossas cabeças. E se você está no alcance de rádio, tenha o seu lenço aí. Apenas coloque sua própria mão sobre ele enquanto oramos. Senhor misericordioso, trazemos a Ti estes pacotinhos. Talvez alguns pareçam ser pequenas vestes para um bebê ou alguma camisetinha. Ou talvez um par de botinhas de tricô ou algo assim, um lenço, que irá ao doente e aflito. Senhor, é de acordo com Tua palavra que fazemos isto, pois lemos no livro de Atos que levaram do corpo do Teu servo, Paulo, lenços e aventais. Porque creram que teu espírito estava no homem, e espíritos imundos saíam das pessoas, e aflições e enfermidades os deixavam, porque criam. E agora compreendemos, Senhor, que não somos São Paulo, mas sabemos que Tu ainda permaneces Jesus, e rogamos que Tu honres a fé deste povo. E uma vez foi dito que, quando Israel, tentando obedecer a Deus, tinha sido pego numa cilada, o mar diante deles, as montanhas de um lado e de outro, e o exército de Faraó aproximando-se. E alguém disse que Deus olhou para baixo através daquela coluna de fogo, com olhos encolerizados, e o mar se assustou e rolou para trás e formou um caminho para Israel atravessar a terra prometida. Ó Senhor, olha para baixo de novo, quando estes pacotes forem colocados sobre os corpos enfermos, em comemoração à Tua palavra vivente. E que a enfermidade se assuste, olhe através do sangue do Teu Filho Jesus, o qual morreu para esta expiação, e que o inimigo seja assustado, e que se afaste, para que este povo possa entrar na promessa. Que acima de tudo, que é o Teu desejo, que prosperemos em saúde. Concede-o, Pai, porque nós o enviamos com essa atitude em nosso coração. E esse é nosso objetivo. Nós o enviamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Glover. Obrigado, Senhor. Agora, hoje à noite, sendo o fim desta parte do reavivamento, não sei se será transmitido pelo rádio ou não, mas eu gostaria de dizer, senão a audiência de rádio,
que esta tem sido uma das melhores reuniões que tive por muitos anos. Tem sido sólida, íntegra, a reunião mais amorosa e cooperativa em que tenho estado por muito tempo. Until 4:15, brother, and they're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands. Obrigado, Senhor. Isso é muito bom. Alegro-me em ouvir isso. Deus abençoe todos vocês. E certamente sempre tive um lugar caloroso no coração pelo Templo Ângelos, pela sua posição, pelo Evangelho completo de Jesus Cristo. E agora parece ser mais pessoal para mim agora. Parece que, depois de conhecer todos e ver o seu espírito fino, parece que sou mais de vocês do que antes. Deus os abençoe, é minha oração. E obrigado, encarecidamente. Agora, foi anunciado que era para eu falar-lhes hoje um pouco sobre a história da minha vida. Isso é uma coisa difícil para mim. Esta será a primeira vez que tenho tentado aproximar-me dela por muitos anos. E não teria tempo de entrar em detalhes, mas apenas parte dela. E aqui tenho cometido muitos erros, feito muitas coisas que foram erradas. E eu desejo que vocês, no alcance do rádio, e vocês que estão presentes, que não tomem meus erros como pedras de tropeço, mas como pedras que os aproximem mais do Senhor Jesus. Então, esta noite, os cartões de oração vão ser distribuídos para o culto de curas hoje à noite. Agora, quando falamos de culto de cura, não quer dizer que vamos curar alguém. Vamos orar por alguém. Deus cura. Ele tem sido muito misericordioso comigo por responder orações. E eu estava falando com o agente de um evangelista famoso aqui há algum tempo e foi perguntado por que este evangelista não orava pelos enfermos. E o evangelista respondeu ao diretor das minhas reuniões, disse: se este evangelista crê em cura divina, mas se ele começasse a orar pelos enfermos, interromperia o seu trabalho, porque ele é patrocinado por igrejas. Muitas igrejas e muitos deles não creem em cura divina. De modo que tenho honra e respeito pelo evangelista, porque ele está guardando o lugar dele, seu posto de dever. Ele poderia, talvez, eu nunca poderia tomar o lugar dele, e duvido que ele pudesse tomar o meu. Todos nós temos um lugar no reino de Deus. Todos nós estamos unidos, dons diferentes, mas o mesmo Espírito. Manifestações diferentes, quis dizer, mas o mesmo Espírito. E agora, esta noite, o culto começará. Creio que foi dito que o culto musical começa às 6:30. E agora, se você estiver no alcance do rádio, venha para escutá-lo. Será bonito, sempre é. E então, desejo dizer que os cartões de oração serão distribuídos imediatamente depois deste culto, logo que este culto seja encerrado, se você estiver aqui e quiser um cartão de oração. Fui instruído lá dentro há pouco, meu filho, ou o Sr. Mercier, ou o Sr. Gold, eles estarão entregando cartões de oração. Permaneça em seu assento. Logo que o culto encerrar, permaneça em seu assento, para que os moços possam passar pela fila e entregar os cartões de oração o mais rápido possível. Isso será na galeria ou no térreo, onde quer que seja, no andar de baixo ou onde quer que você esteja.
Permaneça em seu assento e os moços saberão que você está aqui para um cartão de oração. E então, hoje à noite, estaremos orando pelos enfermos. E se o Senhor não mudar meus pensamentos, quero pregar sobre o tópico hoje à noite. Se nos mostrares o Pai, isso nos bastará. Agora, desejo ler o texto desta tarde para começar a história da minha vida, encontrado no livro de Hebreus, no capítulo 13. E vamos começar aqui, mais ou menos, eu diria, com o versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Agora, isso é um tipo de tema, porque, veja, se for a história de uma vida ou qualquer coisa com respeito a um ser humano, não glorificamos isso. E especialmente o passado de um homem, se foi tão escuro como o meu. Mas pensei, se lêssemos a Escritura, que Deus abençoaria a Escritura, e o meu pensamento é que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Agora, sei que vocês gostam muito de Los Angeles. Vocês têm direito de gostar. É uma grande, bela cidade. Com sua poluição e outras coisas, ainda é uma cidade bela. Clima bom. Mas esta cidade não pode continuar. Tem que ter um fim. Eu estive em Roma, onde os grandes imperadores e as cidades que pensaram que construiriam imortais e cavam 6 metros para até mesmo encontrar as ruínas. E estive onde os faraós tiveram seus grandes reinos, e você cavaria o chão para encontrar onde os faraós reinavam. Todos nós gostamos de pensar em nossa cidade e nossa região, mas lembre-se, não pode permanecer. Quando eu era menino, eu ia a um grande pé de bordo. Em minha terra, temos muita madeira dura. E naquele tempo tínhamos este pé de bordo, o pé de bordo de açúcar, e o que chamamos bordo duro e bordo branco. Esta grande e gigantesca árvore era a árvore mais linda. E quando eu vinha do campo, de trabalhar no feno e nas colheitas, eu gostava demais de ir a esta grande árvore e sentar debaixo dela e olhar para cima. E eu via seus grandes e fortes galhos balançar no vento, enorme tronco. E eu disse, sabe, creio que esta árvore estará aqui centenas e centenas de anos. Não faz muito tempo eu vi a velha árvore. É apenas um toco. Porque não temos aqui cidade permanente. Não, nada aqui na terra que você pode ver continuará. Tem que ter um fim. Tudo o que é mortal tem que entregar-se a uma imortalidade. Por isso, não importa quão bem construídas façamos nossas estradas, quão boa seja a nossa arquitetura, tudo tem que terminar, porque aqui não há nada que possa continuar. Apenas o invisível é o que continua. Eu me lembro da casa em que moramos. Era uma velha casa de tronco tapada de barro nas fendas. Talvez muitos nunca viram uma casa tapada de barro. Mas era toda tapada de barro nas fendas e os enormes troncos que estavam na velha casa. Eu achava que aquela casa permaneceria em pé centenas de anos. Mas, sabe, hoje, onde aquela casa estava, tem um projeto de habitação. É tão diferente. Tudo está mudando. Mas
Eu via meu pai. Ele era um homem bem baixo, atarracado, muito forte. E era um dos baixinhos mais fortes de que eu tinha conhecimento. Conheci o Sr. Coots, um homem com quem ele trabalhava na mata. Ele era madeireiro. E mais ou menos há um ano, e o Sr. Coots é muito amigo meu, é diácono da primeira igreja batista. E ele disse, Billy, você deve ser um homem muito forte. Eu disse, não, não sou, Sr. Coots. Ele disse, se você puxou pelo seu pai, você é. Disse, eu vi aquele homem pesando 64 quilos colocar uma tora na carroça sozinho, que pesava 408 quilos. Ele sabia como fazer isso. Era forte. Eu o via entrar para lavar-se e aprontar-se para o jantar quando minha mãe o chamava. E nós tínhamos uma velha macieira no jardim da frente, e então havia 3 ou 4 pequenas na parte de trás. E bem na árvore do meio havia um velho espelho que estava quebrado, espelho grande, e estava pregado no lado da árvore com alguns pregos entortados. Mais ou menos o que alguns de vocês, carpinteiros, escutando, chamariam de cabide de pendurar casaco. Tinha sido entortado para segurar o espelho no lugar. E havia um velho pente de estanho. Quantos já viram um velho pente, o antigo pente de estanho? Posso até vê-lo. E então havia uma pequena tábua de lavar roupa, uma tábua pequena com uma perna inclinada debaixo dela, pregada na árvore, uma pequena velha bomba com metade feita de enxofre, e aí da qual bombeávamos água e nos lavávamos nesta velha árvore. E mamãe tomava sacos de farinha e fazia toalhas. Alguém já usou uma toalha de saco de farinha? Pois tenho certeza que me sinto em casa agora. E aquelas grandes, velhas toalhas ásperas. E quando ela dava banho em nós, crianças, ela parecia que ela estava arrancando a pele cada vez que ela nos esfregava. E me lembro daquele velho saco de farinha. E ela puxava alguns dos fios e fazia franjas pequenas para decorá-lo um pouco. Quantos já dormiram numa cama de palha? Pois eu vou lhe dizer. Quantos sabem o que era um travesseiro de palha? Pois, irmão Glover, estou em casa agora, sem dúvida. Cama de palha, ora, não faz muito tempo que deixei de usar uma. E era... é boa para dormir, fresca. Então, no inverno, eles tomavam a velha cama de penas e deitavam nela. Você sabe, e então tinham que pôr um pedaço de lona em cima de nós, porque a neve soprava pelas as frestas da casa. Você sabe, onde as velhas telhas de madeira entortavam para cima, você sabe, e a neve entrava por elas, e, posso me lembrar disso muito bem. E então, papai tinha um pincel de barba, Agora, isto vai lhe surpreender. Era feito de palha de milho, um pincel de barba com palha de milho. Ele tomava o velho sabão de cinza que mamãe fazia, aprontava e punha no rosto com este pincel de palha de milho e fazia a barba com uma navalha grande, velha. E aos domingos ele tomava os pedaços de papel, punha em volta da gola dele. Usava-se golas de celuloide e punha em volta da gola deste jeito para não deixar a espuma cair na gola da camisa. Você já viu fazerem isso? Pois que coisa! Eu me lembro de uma velha fontezinha lá embaixo, onde tomávamos água e pegávamos nossa água com uma velha concha de cabaça. Quantos já viram uma concha de cabaça? Pois, quantos de vocês são de Kentucky, afinal? Sim, ora, olhe só aqui os de Kentucky. Pois que coisa, eu estou bem em... Pensei que fossem só os de Oklahoma e Arkansas aqui, mas parece que Kentucky está mudando para cá.
Pois descobriram petróleo em Kentucky há poucos meses, você sabe. Por isso, talvez esses sejam alguns deles vindo para cá. E então me lembro de quando o papai vinha para dentro e se lavava para o jantar. Ele enrolava as mangas e aqueles braços pequenos e atarracados. E quando levantava os braços para lavar-se, jogar água no rosto, aqueles músculos formavam uma bola em seus pequenos braços. E eu disse, sabe, meu pai viverá até completar 150 anos. Ele era tão forte, mas ele morreu com 52, percebeu? Não temos aqui cidade permanente. Isso mesmo, não podemos continuar. Agora, vamos fazer uma pequena viagem, todos nós. Cada um de vocês aqui tem uma história da sua vida, assim como eu, e é bom passear pela Avenida da Lembrança de vez em quando, não acha? Volte e vamos todos voltar por um pouco, de volta às experiências semelhantes como de crianças. E agora, a primeira parte da história da minha vida. Vou tocar nela só um pouco, porque está no livro e muitos de vocês têm o livro. Nasci numa pequena cabana nas montanhas, lá nas montanhas de Kentucky. Eles tinham um cômodo no qual morávamos, sem tapete, nem sequer madeira no chão. Era apenas chão descoberto. E um toco, parte de cima de um toco cortado com 3 pernas nele, essa era a nossa mesa. E todos aqueles pequenos Branhams se amontoavam aí em volta, e em frente da pequena e velha cabana, e rolavam. Parecia onde um bando de gambás tinha estado rolando lá fora, no pó, você sabe, todos os irmãozinhos. Éramos em 9 e uma menininha. E ela ficava em situação difícil mesmo entre aquele grupo de meninos. Temos que respeitá-la ainda hoje das coisas que fazíamos naqueles dias. Ela não podia ir conosco a parte alguma, nós a mandávamos de volta, ela era menina. Assim que ela não podia conosco, você sabe. Assim, tínhamos e todos... Eu me lembro que atrás da mesa só tínhamos 2 cadeiras e eram feitas de casca de galhos finos. Galhos de nogueira velha, colocadas juntas e a base delas entrelaçada com casca de nogueira. Alguém já viu uma cadeira de casca de nogueira? Sim, e ainda posso ouvir mamãe. Ou, mais tarde, quando mudamos para um lugar onde ela podia ter chão de madeira, com aqueles nenês no colo, assim, e balançando aquela velha cadeira, pam, 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 no chão. E me lembro de não deixar os pequenos saírem da porta quando ela estava lavando roupa ou algo assim. Ela deitava uma cadeira e virava meio de canto na porta para não deixar os pequenos sair quando ela tinha que ir à nascente para buscar água, etc. E mamãe tinha 15 anos quando eu nasci. Papai tinha 18. E fui o primeiro dos 9 filhos, e me contaram que era a manhã em que nasci. Agora, éramos muito pobres, os mais pobres dos pobres, e nem sequer tínhamos uma janela nesta pequena cabana. Tinha como se fosse uma portinhola de madeira que você abre. Duvido que você já viu uma coisa assim. Uma portinhola de madeira que abria em vez de janela. Você a deixa aberta durante o dia e a fecha à noite. Não podíamos ligar a luz elétrica e nem queimar querosene naqueles dias. Tínhamos o que se chama de lampião de gordura. Agora, não sei se você sabe o que era um lampião de gordura, pois o que você... E você já queimou uma pinha? Tome uma pinha e acenda e coloque-a sobre uma tampa. Ela queimará. E isso fazia um pouco de fumaça, mas, de qualquer modo, não tinham móveis para encher de fumaça. Assim, a cabana enchia de fumaça.
Puxava bem a fumaça porque havia telhado suficiente aí em cima para ela passar. Assim, e nasci dia 6 de abril de 1909. Claro, você sabe, isso quer dizer que tenho um pouco mais de 25 agora. E assim, na manhã em que eu nasci, mamãe disse que eles abriram a janela. Agora, não tínhamos médico, havia uma parteira só. E essa parteira era minha avó. E assim, quando nasci, comecei a chorar e mamãe queria ver seu filho. E ela mesma não era mais do que uma criança. E quando abriram a janelinha bem ao amanhecer, mais ou menos às 5 horas, havia um velho sabiá sentado ao lado de um arbusto pequeno, como todos vocês viram a fotografia disso em meu livro da história da minha vida. Um velho sabiá estava sentado aí cantando com tudo o que tinha. Sempre gostei de sabiás. Agora, vocês, meninos aí no alcance do rádio, não atirem em meus passarinhos. Veja, são meus passarinhos. Já ouviu a lenda do sabiá de como ele ganhou seu peito avermelhado? Vou parar aqui um momento. Como ele ganhou seu peito avermelhado? Havia o rei dos reis que estava morrendo um dia na cruz e estava sofrendo e ninguém vinha a ele. Não tinha ninguém para ajudá-lo. E havia um passarinho marrom que queria tirar aqueles pregos da cruz e ele voava até a cruz e dava puxões naqueles pregos. Ele era muito pequeno para tirá-los e sujou todo o seu peitinho de vermelho, com sangue. E desde então, seu peito tem sido avermelhado. Não atirem nele, meninos. Deixem-no em paz. Ele estava sentado ao lado da janela, cantando como os sabiás cantam. E papai empurrou a janela para abrir. E quando a portinha da janela abriu, aquela luz que você vê na fotografia entrou girando pela janela, diz minha mãe, e pairou sobre a cama. Vovó não sabia o que dizer. Agora não éramos uma família religiosa. Meu povo é católico. Sou irlandês dos dois lados. Meu pai é estritamente irlandês, Branham. Minha mãe é Harvey, só que seu pai se casou com uma índia Cherokee, assim que isso quebrou a linhagem do sangue irlandês. E papai e mamãe não iam à igreja, e se casaram fora da igreja e não tinham religião alguma. E lá, longe nas montanhas, nem sequer havia uma igreja católica. Assim, eles vieram dos colonos no começo. 2 Branhams vieram, e daí procedeu a inteira geração dos Branhams. É a genealogia da família. E então ela abriu, quando abriu essa janela e esta luz ficou parada aí dentro, eles não souberam o que fazer. Papai tinha comprado, mamãe disse, um macacão novo para este acontecimento. Ele estava de pé com os seus braços no peitilho do antigo macacão, como os lenhadores e madeireiros usavam naqueles dias, e ela os assustou. Pois bem, depois que eu tinha 10 dias, ou mais ou menos isso, eles me levaram a uma igrejinha batista chamada Reino do Gambá. Igreja Batista do Reino do Gambá. É um nome e tanto. Havia um velho pregador itinerário. O antiquado pregador batista passava por aí mais ou menos uma vez a cada 2 meses. O povo tinha um pequeno culto. Eles cantavam uns hinos, mas tinham um culto de pregação de vez em quando com o pregador itinerante. Eles o pagavam todo o ano com um saco de abóboras e umas coisinhas assim.
Sabe que o povo plantava para dar para ele. E o velho pregador passou por aí e ofereceu oração por mim quando menininho. Essa foi a primeira vez que fui à igreja. À idade de mais ou menos, por volta de um pouco mais de 2 anos, a primeira visão aconteceu. Pois eles contaram lá pelas montanhas que certa luz veio. Assim, eles tentaram compreendê-la. Alguns disseram que havia sido a luz do sol refletindo num espelho dentro da casa, mas não havia espelho lá dentro. E o sol não tinha saído, pois era muito cedo, 5 horas. E então, não fizeram caso dela. E quando eu tinha suponho que tinha uns 3 anos, agora eu tenho que ser honesto. Há coisas aqui que não gosto de dizer e gostaria de ignorá-las e não ter que dizê-las. Mas ainda, para dizer a verdade, você tem que dizer a verdade, mesmo que seja sobre você ou seu pessoal. Seja honesto quanto a isso. E então é sempre a mesma coisa. Meu pai estava longe de ser uma pessoa religiosa. Ele era moço típico das montanhas, que bebia constantemente, todo o tempo. E ele tinha entrado em apuros numa briga, e 2 ou 3 homens quase morreram enquanto brigavam, atiravam e se cortavam com facas, num tipo de festa lá nas montanhas. E papai tinha sido um dos cabeças desta briga porque houve um amigo dele que tinha se machucado e tinha batido em alguém com uma cadeira. O homem tinha uma faca na mão e ia cortar o amigo do papai no chão com esta faca no coração. E papai o defendeu. E realmente deve ter sido uma briga terrível. Porque eles, até lá a Burkesville, de muitos quilômetros de distância, mandaram um xerife para lá em busca de papai, a cavalo. Assim que o homem estava à beira da morte, talvez haja alguns da família dele escutando. Vou dizer o nome dele, Will Yarborough, era o nome dele. Eles provavelmente, creio que alguns deles estão na Califórnia, dos filhos dele. Mas ele era um valentão, homem zarrão forte, matou seu próprio filho com um mourão de cerca. Assim, ele era um homem muito forte e mau. E então, houve uma grande briga de faca entre ele e papai. E meu pai quase matou o homem. Por isso, ele teve que fugir e sair de Kentucky e atravessar o rio para a Indiana. E ele tinha um irmão que morava naquele tempo em Louisville, Kentucky, era o superintendente assistente das serralherias de madeira mosaica em Kentucky, em Louisville. E assim, papai veio encontrar seu irmão mais velho. Papai era o mais novo dos filhos, de 17 filhos. E assim, ele veio encontrar seu irmão mais velho. E enquanto ele estava lá por quase um ano, ele não podia voltar porque a lei o estava buscando. E então, quando tivemos notícias dele por carta assinada com outro nome, mas ele tinha dito à mamãe como seria que ela teria notícias dele. E então me lembro de um dia a nascente, esta pequena cabana, ficava bem atrás da casa. E durante aquele tempo, depois de 9, 11 meses de diferença entre eu e meu irmão mais novo, e ele ainda estava engatinhando. E eu tinha uma pedra grande na mão. E eu estava tentando mostrar quão forte eu podia tirar esta pedra na velha lama, de onde a nascente tinha corrido no chão e formado um lamaçal. Eu ouvi um pássaro e estava cantando em cima de uma árvore. Eu olhei para aquela árvore e o pássaro voou. E quando voou, uma voz falou comigo. Agora, sei que você acha que eu não poderia pensar e lembrar-me disso, mas o Senhor Deus, o qual é juiz, a terra e céus e tudo o que há, sabe que estou dizendo a verdade.
Aquele pássaro, quando voou, uma voz veio de onde o pássaro estava na árvore, como um vento enroscado no arbusto, e ela disse: Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany. E tenho vivido desde o tempo que tinha 3 anos até agora, dentro de 5 quilômetros de New Albany, Indiana. Eu entrei e contei para minha mãe sobre isso. Ora, ela pensou que eu tivesse sonhado ou algo assim. E mais tarde nos mudamos para Indiana e papai foi trabalhar para um homem, o Sr. Watson, um homem rico. Ele é dono das destilarias Watson e ele possuía grandes ações. Ele é um multimilionário com os Louisville Colonels e beisebol, etc. E então morávamos aí perto. E papai, sendo pobre, todavia não podia ficar sem beber. Então ele começou a fazer uísque num alambique. E então isso foi um sofrimento para mim, porque eu era o mais velho dos filhos. Eu tinha que ir carregar água para esse alambique para conservar aqueles tubos em espiral frios enquanto faziam o uísque. Então ele começou a vender e então conseguiu 2 ou 3 daqueles alambiques. Agora, essa é a parte que não gosto de contar, mas é a verdade. E me lembro de um dia estar vindo do estábulo para casa chorando, porque lá atrás desse lugar havia uma lagoa, onde eles cortavam gelo. Muitos de vocês se lembram de quando cortavam gelo e o colocavam em serragem? Pois era assim que o Sr. Watson guardava gelo lá no campo. E papai era um chofer dele, um chofer particular. E quando esta lagoa estava cheia de peixes, e quando começavam a cortar o gelo e trazê-lo para dentro e colocá-lo na serragem, então, quando o gelo derretia no verão, enquanto baixava, era meio limpo, suponho, mais como o gelo de um lago, e podiam usá-lo, não para beber, senão para manter a água fria, por em volta dos seus baldes e seu leite, etc. E um dia, carregando água desta bomba, a qual ficava mais ou menos a um quarteirão, eu estava reclamando até não poder mais, porque eu tinha vindo da escola e todos os meninos tinham ido à lagoa pescar. Eu gostava demais de pescar. Então todos foram pescar, menos eu, e eu tinha que carregar água para esse alambique. Claro, que coisa! E isso tinha que ser em silêncio, era proibido. E era um sofrimento. E me lembro de passar por ali com um dedo do pé machucado de tropeçar. E tinha um sabugo amarrado debaixo do meu dedo para conservá-lo fora do pó. Você já fez isso? Apenas ponha um sabugo debaixo do seu dedo assim e amarre um cordão nele. Isso segura o seu dedo bem para cima, quase como cabeça de tartaruga, você sabe, esticada para cima. Você podia seguir meu rastro por toda parte que eu ia com este sabugo debaixo do dedo que tropecei, você sabe. Eu não tinha sapatos para usar, assim que nunca usávamos sapatos, às vezes até a metade do inverno. Se usávamos, era só o que podíamos conseguir, o que alguém nos dava, e roupas que alguém, caridade, nos dava. E parei debaixo dessa árvore e eu estava sentado aí só reclamando, foi em setembro, porque queria ir pescar. Eu tinha que carregar vários barris de água com baldes pequenos de melado, mais ou menos desta altura, 2 litros, porque eu ainda era menino de uns 7 anos, e os despejava num barril grande, e então voltava e pegava mais 2 baldes e voltava, bombeando a água. Essa era a água que tínhamos. E iam fazer uma porção de uísque de milho aquela noite, estes homens com papai lá em casa. E eu estava chorando, e subitamente ouvi algo fazendo um barulho, como um redemoinho de vento, algo assim. Agora, espero que não seja muito alto. Fazendo um barulho assim.
pois tudo estava muito quieto. E olhei por todos os lados. E sabe de uma coisa? Um pequeno redemoinho de vento, creio que eu chamo de pequeno ciclone, no outono do ano passam pelos campos de milho, você sabe, as folhas, etc. No outono, aí, as folhas estão começando a mudar de cor e eu estava debaixo de um grande pé de chopo branco. Ficava mais ou menos na metade do caminho entre o estábulo e a casa. E ouvi aquele barulho. Eu olhei em volta, tudo estava tão quieto como neste salão. Nenhuma folha soprando em parte alguma, ou nada. E pensei, de onde está vindo esse barulho? Bem, pensei, tem que estar longe daqui. Ainda menino, e ficou mais e mais alto. Apanhei meus pequenos baldes e reclamei mais umas 2 vezes e comecei a ir na trilha. Eu estava descansando. E cheguei a poucos pés daquilo, saindo de debaixo dos ramos desta árvore grande. E, oh, que coisa! Fez o barulho de um redemoinho. E eu me virei para olhar, e mais ou menos no centro daquela árvore havia outro redemoinho enroscado naquela árvore, só girando e girando, mexendo aquelas folhas. Pois pensei que não havia nada de estranho com isso, porque era aquele tempo do ano e o outono. Ora, esses redemoinhos vêm, pequenos, nós chamamos de redemoinhos de vento, e eles levantam pó. Você já viu no deserto desse jeito? A mesma coisa. Assim, observei, mas não foi embora. Normalmente é só um sopro por um momento, então vai embora. Mas já estava ali 2 minutos ou mais. Pois eu comecei a ir na trilha de novo. E me virei para dar uma olhada nisso outra vez, e quando girava, uma voz humana tão audível como a minha disse: Nunca beba, nem fume, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Ora, isso quase me matou de susto. Você pode imaginar como o menino se sentiu. Larguei aqueles baldes e fui para casa o mais rápido que podia, berrando. E havia cabeça de cobre naquela região, cobras, e são muito venenosas. Mamãe pensou que, vindo ao lado da horta, eu talvez tivesse pisado numa cabeça de cobre e ela correu ao meu encontro. E pulei nos braços dela, gritando, abraçando-a e beijando-a. E ela disse: O que você tem? Uma cobra picou você? Ela me olhou de cima a baixo. Eu disse: Não, mamãe, há um homem naquela árvore lá embaixo. E ela disse: Ora, Billy, Billy, que é isso? E ela disse: Você parou e deu uma dormida? Eu disse: Não, senhora. Há um homem naquela árvore e ele me disse que não bebesse e não fumasse. Beber uísque e coisas assim. E eu estava carregando água a um alambique clandestino naquela mesma hora. E ele disse: Nunca beba, nem corrompa seu corpo em maneira alguma. Isso é ser imoral, você sabe. E meu filho, moços com mulheres, e que eu saiba, nem uma vez fui culpado de tal. O Senhor me ajudou nessas coisas, e à medida que eu continuar, você vai descobrir. Assim, então, não beba, nem fume, nem corrompa seu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando tiver mais idade. Pois eu disse isso à mamãe e ela riu de mim. E eu estava histérico. Ela chamou o médico e o médico disse: Pois ele só está nervoso, só isso. Assim, ela me pôs na cama. Eu nunca, desde aquele dia até hoje, nunca passei por aquela árvore outra vez. Eu tinha medo. Descia pelo outro lado da horta porque eu achava que havia um homem naquela árvore e ele estava falando comigo, vozeirão que falou. E então, mais ou menos um mês depois disso, eu estava jogando bola de gude com meus irmãozinhos no pátio da frente.
E subitamente senti algo estranho vir sobre mim. E parei e me sentei ao lado de uma árvore. E estávamos bem em cima, na margem do rio Ohio. E olhei para baixo, em direção a Jeffersonville, e vi uma ponte levantar-se e atravessar o rio, passar sobre o rio. E vi 16 homens, eu os contei, que caíram daí e perderam suas vidas naquela ponte. Corri para dentro bem depressa e contei para minha mãe, e ela pensou que eu tivesse dormido. Mas não esqueceram. E 22 anos desde aquele tempo, a ponte municipal agora, que muitos de vocês atravessam quando passam aí, atravessou o rio naquele mesmo lugar. E 16 homens perderam a vida construindo aquela ponte sobre o rio. Nunca falhou de ser perfeitamente a verdade, como você o vê aqui no auditório. Tem sido sempre assim. Agora, pensaram que eu fosse apenas nervoso, o que eu sou uma pessoa nervosa, é verdade. E se você já notou, pessoas que são inclinadas a serem espirituais são nervosas. Veja os poetas e profetas, e veja William Cowper, que escreveu aquele hino famoso, Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel. Você já conhece o hino? E eu estive ao lado da sua sepultura não há muito tempo. O irmão Julius, creio, não sei, não... Sim, isso mesmo, esteve conosco lá na sua sepultura. E aí, depois que ele tinha escrito esse hino, a inspiração saiu dele. Ele tentou baixar o rio para suicidar-se. Veja, o espírito tinha saído dele e pessoas como poetas e autores ou não, quero dizer, profetas. Veja Elias, quando ele estava na montanha, invocou fogo do céu, invocou chuva do céu. Então, quando o espírito saiu dele, fugiu por causa da ameaça de uma mulher. E Deus o encontrou escondido numa caverna, 40 dias depois. Veja Jonas, com bastante inspiração, quando o Senhor o tinha ungido para pregar lá em Nínive, a ponto de uma cidade do tamanho de St. Louis se arrepender com saco. E então, quando o Espírito saiu dele, que aconteceu-lhe? Nós o achamos em cima da montanha, depois que o Espírito saiu dele, orando a Deus para tirar sua vida. E veja, é inspiração. E quando estas coisas acontecem, isso mexe com você. Então me lembro de crescer, tornei-me jovem, vou me apressar para terminar dentro em pouco. Quando me tornei moço, tinha ideias como todos os jovens. Eu, estudando, encontrei aquelas mocinhas. Sabe, eu era muito tímido, você sabe. E eu finalmente consegui uma namoradinha. E como todos os mocinhos de mais ou menos 15 anos, creio. E assim, ela era bonita. Que coisa! Ela tinha olhos de pomba e tinha dentes como pérolas e pescoço de cisne e ela era muito bonita. E outro mocinho, éramos colegas assim, ele conseguiu o velho Ford modelo T do seu pai e conseguimos um encontro com nossas moças e íamos levá-las para passear. Tínhamos o bastante para comprar 8 litros de gasolina, tínhamos que levantar a roda de trás para dar partida com a manivela. Não sei se você se lembra disso ou não, sabe, usar a manivela. Mas nós estávamos indo muito bem. E então eu tinha umas moedas de 5 centavos no bolso e paramos num lugarzinho e compramos. Você podia comprar sanduíche de presunto por 5 centavos. E assim, eu estava rico, eu podia comprar 4, entende? E depois que tínhamos comido os sanduíches e bebido as Coca-Colas, fui levar as garrafas de volta e, para a minha surpresa, quando vim, as mulheres tinham começado a cair da graça naquele tempo, ou da feminilidade. Minha pombinha estava fumando cigarro.
Pois sempre tive minha opinião sobre uma mulher que teria coragem de fumar um cigarro. E não mudei nem um pouco desde aquele tempo. Isso mesmo. É a coisa mais baixa que ela pode fazer. E é exatamente isso. E eu pensei que eu. Agora, a companhia de cigarros poderia vir atrás de mim por causa disto, mas digo que não passa de uma proeza do diabo. É o maior matador e sabotagem que esta nação tem. Preferiria que meu filho fosse bêbado que fumante. É a verdade. Preferiria ver minha esposa caída no chão, bêbada, que vê-la com um cigarro. É assim que. Agora, este Espírito de Deus que está comigo, se esse é o Espírito de Deus, como você poderia perguntar, você, fumando cigarros, tem uma chance escassa quando chegar lá, porque isso só cada vez. Você nota na plataforma como ele condena isso. E é uma coisa horrível. Mantenha-se longe disso. Senhoras, se são culpadas disso, por favor, em nome de Cristo, afastem-se disso. Isso as arruína. Isso matará vocês. Isso é um vagão cheio de câncer. Os médicos tentam advertir-lhe. E então, como podem vender esse negócio para você? Se você fosse à farmácia e dissesse, quero comprar 50 centavos de câncer. Ora, viriam fechar suas portas. Mas quando você compra 50 centavos de cigarros, você está comprando a mesma coisa. Médicos assim dizem. Oh, esta nação louca por dinheiro é uma pena, é um matador. Foi provado. Pois quando vi aquela mocinha bonita portando-se errado, esse cigarro na mão, me deixou desapontado, porque eu achava que a amava de verdade. E pensei, pois. Agora sou chamado de detestador de mulheres. Vocês sabem disso, porque sempre sou meio contra mulheres, mas não contra vocês, irmãs. Sou contra o jeito que as mulheres modernas se portam. Isso mesmo. Boas mulheres devem ser incentivadas. Mas posso me lembrar de quando o alambique de meu pai funcionava lá, eu tinha que estar lá com água e outras coisas. Via moças que não tinham mais de 17, 18 anos lá com homens da minha idade agora, bêbadas. E tinham que desembriagá-las e dar-lhes café puro para irem para casa fazer o jantar para seus maridos. Oh, algo assim. Eu dizia, este era meu comentário então. Elas não valem uma boa bala limpa para matá-las. É isso mesmo. E eu odiava mulheres. Isso mesmo. E só tenho que ter cuidado com cada atitude agora, para evitar pensar a mesma coisa. Assim, mas agora, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem. Ela deve ser honrada. Minha mãe é uma mulher, minha esposa é, e elas são adoráveis. E tenho milhares de irmãs cristãs a quem respeito muito. Mas se elas puderem respeitar como Deus as fez para serem mães e verdadeiras rainhas, está bem. Ela é uma das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem. É uma esposa. Além da salvação, uma esposa é a melhor coisa se for boa esposa. Mas se não for, Salomão disse, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem, mas uma ruim, ou que não é boa, é água no sangue dele. E é isso. É a pior coisa que poderia acontecer. Assim, uma boa mulher. Se você tiver uma boa esposa, irmão, você deve tê-la com a mais alta consideração. Isso mesmo. Deve fazer isso. Uma verdadeira mulher. E filhos, se tiverem uma verdadeira mãe que fica em casa e procura cuidar de vocês, mantendo sua roupa limpa, manda vocês à escola, ensinando-lhes sobre Jesus. Vocês devem honrar essa amável mãe com tudo o que estiver em vocês. Devem respeitar essa mulher. Sim, senhor, porque ela é uma verdadeira mãe.
Eles falam do analfabetismo nas montanhas de Kentucky. Vê-se isso nestas histórias em quadrinhos. Algumas daquelas velhas mães lá poderiam vir cá a Hollywood e ensinar vocês, mães modernas, como criar seus filhos. Deixe a filha dela entrar uma noite com seu cabelo desarrumado e lábios, batom, como se chama? Negócio de maquiagem que põe no rosto, e seu vestido todo espremido de lado e tivesse estado fora a noite toda, bêbada. Ai, ai, ai. Ela tiraria um daqueles galhos de cima daquela nogueira e ela nunca mais sairia. Vou lhe dizer, e se tivesse um pouco mais disso, teria uma Hollywood melhor aqui e uma nação melhor. Isso mesmo. É verdade. É só tentar ser moderno. Isso é um dos artifícios do diabo. Agora, esta mocinha, quando olhei para ela, me doeu o coração. E pensei, coitadinha. E ela disse, quer um cigarro, Billy? Eu disse, não, senhorita. Eu disse, não fumo. Ela disse, agora, você disse que não dança. Queriam ir a um baile e eu não quis. Portanto, disseram que havia um baile lá no que chamavam de Sycamore Gardens. E eu disse, não, não danço. Ela disse, agora, você não dança, não fuma, não bebe, como você se diverte? Eu disse, pois gosto de pescar e gosto de caçar. Isso não lhe interessou. Então, ela disse, tome este cigarro. E eu disse, não, senhorita, obrigado, não fumo. E eu estava em pé no estribo, tinha um estribo nos velhos Fords, você se lembra? E eu estava em pé naquele estribo, sentados no banco de trás, ela e eu. E ela disse, você quer dizer que não quer fumar um cigarro? Disse, e nós, moças, temos mais coragem do que você. E eu disse, não, senhorita, creio que não quero fazer isso. Ela disse, ora, seu maricão. Ah, que coisa! Eu queria ser o Bill grande e mau. Assim, eu não queria nada mesmo de maricas. Veja, eu queria ser um boxeador. Essa era a minha ideia da vida. Por isso eu disse, maricas. Maricas? Eu não podia aguentar isso. Então eu disse, dê isso a mim. Minha mão estendida, eu disse, mostrarei para ela se sou maricas ou não. Peguei aquele cigarro e comecei a riscar o fósforo. Agora sei que você... Agora, não sou responsável pelo que você pensa. Sou responsável só por dizer a verdade. Quando fui acender aquele cigarro, tão determinado a fumar como estou a pegar esta Bíblia, veja... Ouvi algo fazendo... Tentei de novo, não pude chegá-lo à minha boca. E comecei a chorar. Joguei o negócio no chão, começaram a rir de mim. E voltei a pé para casa, campo acima. Sentei lá fora, chorando, e foi uma vida terrível. Eu me lembro que um dia papai estava descendo até o rio com os homens. Meu irmão e eu, nós tínhamos que levar um barco e subir e descer o rio procurando garrafas para pôr uísque. Recebíamos 5 centavos por dúzia delas para pegá-las ao longo do rio. E papai estava comigo e ele tinha uma destas achatadinhas, creio que eram garrafas de 230 mililitros, e havia uma árvore derrubada pelo vento. E papai, e este homem estava com ele, o Sr. Dornbush, ele tinha um barco bonito e eu queria achar favor com ele porque queria usar aquele barco. Tinha um leme bom e o meu não tinha leme nenhum. Só tínhamos tábuas velhas para remar. E se ele deixasse eu usar aquele barco, de modo que ele soldava e fazia os alambiques para o papai, assim eles colocaram a perna atravessada naquela árvore. E papai colocou a mão no bolso de trás e tirou uma garrafinha achatada de uísque. Passou para ele, e ele bebeu. Passou de volta para o papai, e ele bebeu. E ele a colocou num galinho ao lado da árvore que saía de lado, e o Sr. Dornbush a pegou, disse, aqui está, Billy.
Eu disse, obrigado, não bebo. Ele disse, Branham e não bebe? Todos morreram de rir quase. E ele disse, Branham e não bebe? Eu disse, não, senhor. Não, papai disse, criei um Maricas. Meu pai me chamando de Maricas. Eu disse, passe-me essa garrafa. E arranquei aquela rolha de cima, determinado a beber. E quando fui virá-la, passei a garrafa de volta e saí correndo pelo campo afora o mais rápido que podia, chorando. Algo não me deixava beber. Percebeu? Eu não podia dizer que eu era bom. Eu estava determinado a beber. Mas é Deus, graça maravilhosa, que me guardava de fazer essas coisas. Eu mesmo queria fazê-las, mas Ele não me deixava fazer. Mais tarde, achei uma moça quando tinha uns 22 anos. Ela era muito boazinha. Ela era uma que ia à igreja luterana alemã. O sobrenome dela era Brumback. Brumbach. Veio do nome Brumbaugh. E ela era uma boa moça. Não fumava, nem bebia, nem dançava ou nada. Uma boa moça. Eu a namorei por um pouco de tempo e eu tinha... Então, uns 22 anos, eu tinha ganhado bastante dinheiro para comprar um velho Ford e passeávamos juntos. E assim, naquele tempo, não havia igreja luterana por perto. Eles tinham mudado de Howard Park para lá. E assim era um ministro, aquele que me ordenou na Igreja Batista Missionária, o Dr. Roy Davis, a irmã Upshaw, o mesmo que mandou o irmão Upshaw a mim, ou falou com ele sobre mim, o Dr. Roy Davis. E assim, ele estava pregando e tinha a primeira Igreja Batista, ou creio que também não era a primeira Igreja Batista, era chamada a Igreja Batista Missionária de Jeffersonville. E ele estava pregando no local naquele tempo, e íamos à igreja de noite assim, e voltávamos. E nunca me uni à igreja, mas só gostava de ir com ela, porque o pensamento principal era de sair com ela, melhor que seja honesto. E assim, acompanhá-la. E um dia ela veio de boa família, e comecei a pensar, sabe, eu não devo tomar o tempo dessa moça. Não é certo, porque ela é uma moça simpática, e eu sou pobre, meu pai tinha decaído em saúde, e não havia jeito de ganhar o pão para uma moça como ela, que tinha sido acostumada a uma casa boa e tapetes no chão. Eu me lembro do primeiro tapete que eu já vi. Eu não sabia o que era. Andei ao lado dele. Achei que era a coisa mais bonita que tinha visto na vida. Como poriam algo assim no chão? Foi o primeiro tapete que já vi. Foi um destes, creio que chama-se tapetes de esteira. Pode ser que esteja errado. Algum tipo de vime ou algo que é entrelaçado e colocado no chão. Bonito, verde, vermelho e grande rosa trabalhado no meio dele. Você sabe, era um negócio bonito. E assim, me lembro que eu resolvi que tinha de pedi-la em casamento ou tinha de deixá-la e deixar que algum bom homem se casasse com ela. Alguém que fosse bom para ela, pudesse ganhar o pão para ela e pudesse ser bom para ela. Eu poderia ser bom para ela, mas eu só ganhava 20 centavos por hora. Por isso, não podia oferecer-lhe uma vida muito boa. E com toda a família que tínhamos para cuidar, e papai decaído em saúde, e eu tinha que cuidar de todos eles, assim que eu estava tendo muita dificuldade. Então pensei, pois a única coisa a fazer é dizer-lhe que eu não voltarei, porque eu tinha muita consideração por ela para estragar sua vida e deixá-la perder tempo comigo.
E então pensei, se alguém consegui-la e se casar com ela e formar um lar admirável, e talvez, se eu não pudesse me casar com ela, eu poderia saber que ela está contente. E assim pensei, mas eu não posso desistir dela. E eu estava numa situação terrível. E dia após dia eu pensava nisso. De forma que eu era muito tímido para pedi-la em casamento. Toda noite eu resolvia, vou pedir. E, ora, o que é isso? Frio? Ou algo que vem no seu. Todos vocês, irmãos, aí provavelmente tiveram a mesma experiência. E uma sensação muito engraçada. Meu rosto ficava quente. Eu não sabia, não conseguia pedir. Assim, suponho que você se pergunte como eu cheguei a me casar. Sabe de uma coisa? Escrevi-lhe uma carta e pedi. E assim seu. Agora, não foi estimada senhorita, foi um pouco mais, sabe, no lado do amor. Não era simplesmente um acordo, era. Eu escrevi o melhor que pude. E eu tinha um pouco de medo da mãe dela. Sua mãe era meio severa, mas seu pai era um velho holandês bom, um velho bom mesmo. Ele era um organizador da fraternidade e guarda-freios na estrada de ferro, ganhando mais ou menos US$ 500 por mês naquele tempo. E eu ganhava 20 centavos por hora para casar-me com a filha dele. Ai, eu sabia que isso nunca funcionaria. E sua mãe era muito. Agora, ela é uma mulher simpática e ela era meio que destas de alta sociedade, você sabe, e meio vaidosa, você sabe. E por isso ela não precisava muito de mim de qualquer modo. Eu era só um simples jovem caipira e ela achava que Hope devia namorar um tipo de moço um pouco melhor e eu creio que ela tinha razão. E assim, mas eu não pensava assim naquele tempo. Então pensei, bem, agora não sei como. Eu não posso pedir ao pai dela, eu com certeza não vou pedir à mãe. Assim que tenho que pedir a ela primeiro. Então escrevi uma carta e aquela manhã, a caminho do trabalho, a coloquei na caixa de correio. A correspondência, nós iríamos à igreja quarta-feira à noite e isso foi na segunda-feira de manhã. Tentei o dia todo no domingo dizer-lhe que queria casar e não consegui criar coragem suficiente. Assim que a coloquei na caixa de correio e no trabalho, aquele dia aconteceu de eu pensar: e se a mãe dela pegou aquela carta? Oh, que coisa! Então sabia que estava arruinado se ela a pegou porque ela não me queria muito. Bem, eu estava suando frio. E naquela quarta-feira à noite, quando fui, oh, que coisa! Pensei, como vou chegar lá? Se sua mãe pegou aquela carta, ela me tratará duro. Então, espero que ela a tenha recebido. Eu a enderecei a Hope. Esse era o seu nome, Hope. Assim, eu disse, vou endereçar aqui a Hope. E assim, e achei que talvez ela não tivesse recebido a carta. Desse modo, eu sabia que não devia parar lá fora e buzinar para ela vir. Ora, e qualquer moço que não tem coragem suficiente de chegar até a casa e bater na porta e perguntar pela moça, não tem nada que sair com ela de qualquer maneira. Exatamente isso. Que tolice! Que atitude barata! E assim, parei meu velho Ford, você sabe, e tinha dado brilho nele, e então fui e bati na porta. Misericórdia! A mãe dela veio à porta. Quase não consegui pegar o fôlego. Eu disse, como vai, senhora Brambeck? É. Ela disse, como vai, William? Pensei, que coisa. William. E ela disse, você vai entrar? Eu disse, obrigado. Entrei, eu disse, "Ah, ah, a roupa está quase pronta."
E bem naquela hora veio Hope dando pulinhos pela casa, ainda mocinha, de uns 16 anos, e ela disse, Oi, Billy. E eu disse, Oi, Hope. E eu disse, você está quase pronta para ir à igreja? Ela disse, num minutinho. Pensei, oh, que coisa. Ela não a pegou, não a pegou. Que bom, que bom, que bom. Hope também não a recebeu, por isso tudo estará bem, porque ela teria mencionado a mim. Assim que me senti bem. E então, quando cheguei à igreja, me ocorreu, e se ela a recebeu? Entendeu? E não podia ouvir o que o Dr. Davis estava dizendo. Olhei para ela e pensei, e se ela só estiver segurando para não falar? E vai me dizer umas verdades quando sair daqui por tê-la pedido. E não consegui ouvir o que o irmão Davis estava dizendo. E eu olhei para ela e pensei, que coisa, detesto deixá-la, mas... Mas a hora da verdade vai chegar. Assim, após a igreja, começamos a andar juntos pela rua, indo para casa e assim fomos até o velho Ford, assim que o tempo todo a lua estava brilhando forte, você sabe. Olhei de lado e ela era bonita. Que coisa! Olhei para ela e pensei, que coisa, como gostaria de tê-la por esposa, mas acho que não posso. E então andei um pouco mais, você sabe, e olhei para ela de novo. Eu disse, como se sente hoje à noite? Ela disse, estou bem. E paramos o velho Ford e começamos a sair, você sabe, pelo lado, e caminhando para a casa dela, viramos a esquina e eu estava chegando à porta com ela, pensei, sabe, ela provavelmente nem recebeu a carta, por isso é melhor esquecer. De qualquer modo, eu terei outra semana de graça, por isso comecei a me sentir bem. Ela disse, Billy? Eu disse, sim. Ela disse, recebi sua carta. Que coisa. Eu disse, recebeu? Ela disse, sim. Bem, ela continuou andando, não disse mais nada. Pensei, mulher, me diz alguma coisa. Mande-me embora ou me diz o que acha disso. E eu disse, você a leu? Ela disse, sim. Que coisa. Você sabe como uma mulher pode mantê-lo em suspense? Eu não falei isso para criticar, veja, entende? Mas, de qualquer modo, sabe, eu pensei, por que não diz algo? Veja, e continuei. Eu disse, você a leu toda? E ela, sim. Assim, estávamos quase à porta e pensei, que coisa, não me leve até a varanda, porque talvez não consiga correr mais do que eles, por isso me diga agora. E assim, continuei esperando. E ela disse, Billy, eu gostaria muito de fazer isso. Ela disse, eu te amo. Bendita seja agora. Ela está na glória. Ela disse, eu te amo. Disse, acho que devemos contar ao nosso pai, aos pais sobre isso. Não acha? E eu disse, querida, ouça, vamos começar fazendo uma proposta de meio a meio. Eu disse, eu conto ao seu pai se você contar à sua mãe, jogando a pior parte nas mãos dela, para começar. Ela disse, muito bem, se você contar ao papai primeiro. Eu disse, está bem, contarei a ele no domingo à noite. Assim que a noite de domingo chegou, eu a trouxe para casa da igreja e ela ficava olhando para mim. E olhei e eram 9:30, hora de eu ir, de modo que Charlie estava sentado à sua escrivaninha, datilografando.
E a senhora Brownback sentada no canto, fazendo um tipo de crochê, sabe? Ou aqueles pequenos aros que você passa por cima das coisas, você sabe. Não sei como se chama. E então, ela estava fazendo um pouco desse tipo de coisa. E Hope ficava olhando para mim e franzia a sobrancelha para mim, sabe? Dando sinal em direção ao pai dela. E eu, oh, que coisa, pensei, e se ele disser não? Então fui em direção à porta. Eu disse, bem, acho que é melhor eu ir. Eu fui até a porta e ela vindo até a porta comigo. Ela sempre vinha até a porta para me dizer boa noite. Assim, fui em direção à porta e ela disse, não vai contar para ele? Eu disse, eu disse, com toda certeza estou tentando, mas eu não sei como vou fazer isso. E ela disse, eu volto e você o chama para sair. Então ela voltou e me deixou em pé lá. E eu disse, Charlie? E virou e disse, sim, Bill. Eu disse, poderia conversar com o senhor só um minuto? Ele disse, claro. Ele se virou da sua escrivaninha. Senhora Brownback olhou para ele, olhou para Hope e olhou para mim. E eu disse, poderia sair à varanda? E ele disse, sim, saio. De modo que ele saiu para a varanda. Eu disse, é mesmo uma bela noite, não é? Ele disse, sim, é. Eu disse, tem feito bastante calor. Tem sim. Ele olhou para mim. Eu disse, tenho trabalhado tanto. Eu disse, sabe, minhas mãos estão criando até calos. Ele disse, pode se casar com ela, Bill. Oh, que coisa. Pode se casar com ela. Pensei, oh, assim é melhor. Eu disse, fala a sério, Charlie? Ele disse, eu disse, Charlie, olhe, sei que ela é a sua filha e o senhor tem dinheiro. E ele estendeu sua mão e me pegou pela mão. Ele disse, Bill, ouça, dinheiro não é tudo na vida humana. Ele disse, eu disse, Charlie, eu só ganho 20 centavos por hora, mas eu a amo e ela me ama. E eu lhe prometo, Charlie, que trabalharei até que os calos se gastem das minhas mãos para ganhar o pão para ela. Serei o mais fiel que posso para ela. Ele disse, acredito, Bill. Ele disse, ouça, Bill, quero lhe contar. Disse, sabe, felicidade não se necessita só de dinheiro para ser feliz. Disse, apenas seja bom para ela. E sei que será. Eu disse, obrigado, Charlie. Farei isso com certeza. Então, foi a vez dela de contar à mamãe. Não sei como ela se arranjou, mas nós nos casamos. Então, quando nos casamos, não tínhamos nada para cuidarmos da casa. Acho que tínhamos $2 ou $3. Assim, alugamos uma casa, custava-nos $4 por mês. Era uma casinha velha de 2 cômodos. E alguém nos deu uma velha cama de armar. Será que alguém já viu uma velha cama de armar? E nos deram isso. E fui até a Sears e Roebuck e comprei uma mesinha com 4 cadeiras e não era pintada, você sabe. E compramos a prestação. E assim então fui ao Sr. Weber, um negociante de ferro velho, e comprei um fogão. Paguei 75 centavos por ele e $1 e qualquer coisa pelas bocas para ele. Começamos a cuidar de casa. Eu me lembro de pegar e pintar um trevo nas cadeiras quando as pintei. E, no entanto, éramos felizes. Tínhamos um ao outro, e isso era o necessário. E Deus, por sua misericórdia e bondade, éramos o casalzinho mais feliz que poderia estar na terra. Descobri isto, que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas se está satisfeito com a porção que coube a você.
E depois de um tempo, Deus desceu e abençoou o nosso pequeno lar. Tivemos um menininho. O seu nome é Billy Paul. Está no culto aqui agora mesmo. E um pouco depois disso, uns 11 meses, ele nos abençoou de novo com uma menininha chamada Sharon Rose, tirado da palavra a Rosa de Saron. E eu me lembro que um dia eu fiz economias e ia tirar umas fériasinhas, indo a um lugar, o Lago Pau Pau, para pescar. E no caminho de volta, e durante este tempo, estou omitindo minha conversão. Eu me converti e fui ordenado pelo Dr. Roy Davis na Igreja Batista Missionária. E me tornei ministro e tenho o tabernáculo em que agora prego em Jeffersonville. E estava pastoreando a igrejinha e eu, sem dinheiro, pastoreei a igreja 17 anos e nunca peguei um centavo. E não cria em nem sequer havia um prato de ofertas nela. E os dízimos que tinha de trabalho, etc., tinha uma caixinha na parte de trás da igreja, dizia uma plaquinha nela: quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E então, foi assim que a igreja foi paga. Tínhamos um empréstimo de 10 anos e foi paga em menos de 2 anos. E eu nunca levantei uma oferta de qualquer tipo. E então eu tinha uns dólares economizados para minhas férias. Ela trabalhou também na fábrica de camisas Fine. Uma moça adorável, encantadora. E a sua sepultura talvez esteja coberta de neve hoje, mas ela ainda está em meu coração. E lembro-me de quando ela tinha trabalhado tanto para me ajudar a ter dinheiro suficiente para ir até este lago para pescar. E quando eu estava voltando do lago, comecei a ver, entrando em Mishawaka e South Bend, Indiana, e comecei a notar carros que tinham letreiros na traseira, diziam "Só Jesus". E pensei, parece estranho, só Jesus. E comecei a notar aqueles letreiros e estava em toda parte, de bicicletas, Fords, Cadillacs e tudo mais, só Jesus. E acompanhei alguns deles e chegaram a uma grande igreja e descobri que eles eram pentecostais. Eu tinha ouvido falar de pentecostais, mas eram um bando de roladores santos que deitavam no chão e punham espuma pela boca, e tudo o que tinham me contado a respeito. Por isso, eu não queria nada a ver com isso. Então, os ouvi todos comportando-se agitadamente aí e pensei, creio que vou dar uma entradinha. Assim, parei meu velho Ford e entrei, e cantavam como você nunca ouviu na vida. E descobri que haviam duas grandes igrejas, uma delas chamada uma APDJC e a APM. Pode ser que muitos de vocês se lembrem daquelas velhas acho que são unidas, chamadas agora, e chamadas Igreja Pentecostal Unida. Bem, ouvi alguns dos seus mestres e estavam em pé lá, estavam ensinando a respeito de Jesus e quão grande foi ele, e quão grande foi tudo, e a respeito de um batismo do Espírito Santo. Pensei, do que estão falando? E passado um pouco, alguém se levantou e começou a falar em línguas. Ora, nunca tinha ouvido algo assim na vida. E lá veio uma mulher por ali, correndo o mais que podia. Então, todos se levantaram e começaram a correr. E pensei, ora, que coisa, com certeza eles não têm modos na igreja. Berrando e gritando e portando-se assim, pensei, que bando! Mas, sabe, tinha algo que, quanto mais eu ficava sentado aí, mais eu gostava. Havia algo que parecia muito bom. E comecei a observá-los. E continuou. Pensei, serei paciente com eles por um pouco, porque eu estou perto da porta. Se alguma coisa começar a ser irracional, sairei correndo pela porta. Sei onde o meu carro está estacionado, pertinho da esquina.
Eu comecei a ouvir alguns daqueles pregadores, eram eruditos e estudantes. Ora, pensei, tudo bem. Assim, a hora do jantar chegou e disseram, venham todos jantar. Mas pensei, espere um pouco. Tenho $1,75 para voltar para casa e era todo o dinheiro que tinha para gasolina. Gastaria isso tudo para eu chegar em casa. E tinha meu velho Ford. Era um bom Ford, antigo. Não era desviado, era exatamente como este aqui fora, só que bem usado. E ele, até creio que aquele Ford chegava a 50 quilômetros por hora. Mas claro que eram 25 nesta direção e 25 nesta direção. Veja, juntando, você tem 50. E assim, pensei, pois aquela noite pensei em sair e eu ia ficar para o culto da noite. Ele disse, todos os pregadores, sem levar em conta a denominação, venham à plataforma, pois havia uns 200 de nós lá em cima. Eu subi. E então ele disse, agora, não temos tempo para todos vocês pregarem. Ele disse, apenas passe por aqui e diga quem é e de onde é. Pois minha hora chegou, eu disse, William Branham, Batista, Jeffersonville, Indiana. Passei por aí. Eu ouvia todo o resto deles se designarem pentecostal, 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 APM, APDJC, APM, P. Eu passei por aí e pensei, pois acho que sou o patinho feio. Assim, eu me sentei, esperei. E aquele dia, eles tinham bons pregadores jovens aí. E tinham pregado poderosamente. E então disseram, aquele que vai trazer a mensagem esta noite creio que o chamaram ancião. E os ministros deles, em vez de reverendo, era ancião. E levaram um velho de cor lá, e ele tinha um destes casacos antigos de pregador. Acho que você nunca viu um. Longa cauda de pombo na parte traseira, você sabe, com uma gola de veludo. E ele tinha só uma bordinha branca de cabelo em volta da cabeça. Coitado do velho, ele veio deste jeito, e ele ficou em pé lá e se virou, e ao passo que todos os pregadores tinham pregado sobre Jesus e quão grande ele era, etc., aquele velho tomou seu tópico, de Lário Jó. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra, ou quando as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? E o coitado do velho, pensei, por que não puseram um daqueles jovens lá em cima para pregar? O lugar estava lotado e apertado. E pensei, por que não fizeram isso? E então este velho, em vez de pregar o que estava acontecendo aqui na terra, começou a pregar o que estava acontecendo no céu todo o tempo. Pois ele começou com ele no começo, no princípio do tempo, e trouxe-o de volta na segunda vinda, pelo arco-íris horizontal. Ora, nunca tinha ouvido pregação assim na vida. Por volta disso, o Espírito caiu nele, ele pulou mais ou menos desta altura e bateu um calcanhar contra o outro, jogou os ombros para trás e foi se dobrando pela plataforma. Disse, vocês não têm bastante espaço aqui em cima para eu pregar. E ele tinha mais espaço do que eu tenho aqui. Pensei, se isso faz um velho portar-se assim, o que faria se caísse em mim? Eu pensei, talvez eu precise um pouco disso. Ora, quando ele veio, senti tanta pena do velho, mas quando se foi, senti pena de mim mesmo. E olhei ele descer dali. Eu saí aquela noite e pensei, agora, na manhã seguinte, não vou deixar ninguém saber quem sou. Assim fui, e aquela noite passei minha calça, fui ao campo de milho para dormir, e fui e comprei uns pãezinhos amanhecidos. Comprei uma porção deles por 5 centavos. Havia um hidrante lá embaixo, consegui um pouco de água. Assim, eu sabia que isso duraria um pouco, então consegui um pouco de água e a bebi, e fui e comi meus pãezinhos. E voltei e tomei mais água. Fui ao campo de milho, tomei os 2 assentos e coloquei minha calça de algodão listrada aí.
passeia no assento. E aquela noite, orei quase toda a noite. Eu disse, Senhor, o que é isto em que entrei? Nunca vi um povo tão religioso na vida. E eu disse, ajuda-me a saber o que é tudo isso. E na manhã seguinte, cheguei lá, eles nos convidaram para o café da manhã. Claro, eu não queria ir comer com eles porque não tinha nada para pôr na oferta. E voltei. E na manhã seguinte, quando entrei, ora, comi alguns dos meus pãezinhos e me sentei. E eles tinham um microfone. E nunca tinha visto um microfone. E tinha medo disso. Assim, E ele tinha um fiozinho pendurado lá em cima e descia como um desses microfones pendurados. E ele disse, ontem à noite, na plataforma, havia um pregador jovem aqui, um batista. Pensei, não, vou levar uma boa agora. E ele disse, ele era o pregador mais jovem da plataforma. Seu nome era Branham. Alguém sabe onde ele está? Diga-lhe que venha. Queremos que traga a mensagem da manhã. Oh, que coisa! Eu estava usando uma camisetinha e calça de algodão listrada, você sabe. E nós, batistas, cremos que você tem que usar terno para ir ao púlpito, sabe? Assim, eu fiquei sentado bem quieto. E durante o tempo, eles a fizeram lá no norte, na época, porque a convenção internacional deles, as pessoas de cor não poderiam ir, se fosse no sul. Eles tinham os de cor aí, e eu era do sul. Era formal ainda, veja. Achava que eu era um pouco melhor do que alguns. E aconteceu que, naquela manhã, sentado bem ao meu lado, estava um homem de cor. Assim, eu estava sentado e olhei para ele, pensei, pois ele é um irmão. E ele disse, alguém sabe onde William Branham está? Abaixei-me no assento deste jeito. Então ele disse, anunciou a segunda vez? Disse, alguém aí fora, ele puxou este pequeno microfone, sabe onde William Branham está? Diga-lhe que o queremos na plataforma para a mensagem da manhã. Ele é um pregador batista do sul da Indiana. Fiquei sentado bem quieto, abaixado, você sabe. Ninguém me conhecia, afinal. Aquele homem de cor olhou para mim e disse, sabe onde ele está? Pensei, ou eu tinha que mentir ou fazer algo. Assim eu disse, abaixe-se aqui. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, quero dizer-lhe algo. Eu disse, eu sou ele. Ele disse, pois suba lá. E eu disse, não posso, veja. Eu disse, estou usando esta calça de algodão velhinha, listrada, e esta camisetinha. Eu disse, eu não poderia subir lá. Ele disse, esse povo não se importa como se veste, suba lá. Eu disse, não. Eu disse, fique quieto, não diga nada agora. E voltaram ao microfone no minuto e disseram, alguém sabe onde William Branham está? Ele disse, aqui está, aqui está, aqui está. Oh, que coisa. Aí subi eu usando aquela camisetinha, sabe? E aqui eu... Ele disse, suba, Sr. Branham. Queremos que traga a mensagem. Oh, que coisa! Na frente de todos aqueles pregadores, todo aquele povo. Eu subi de mansinho, sabe? Meu rosto vermelho e minhas orelhas queimando. Eu subi de mansinho, calça de algodão listrada e camiseta. Pregador batista, subindo ao microfone. Nunca vi um antes, veja. E em pé, lá em cima, eu disse, pois eu não sei não, eu estava atrapalhando-me, muito nervoso, sabe? E abri mais ou menos em Lucas 16 e pensei, pois bem, agora... E eu comecei no assunto, e no inferno, ele levantou os olhos e chorou. E eu comecei a pregar, sabe? Eu comecei a pregar e me senti um pouco melhor. E eu disse, o rico estava no inferno, e ele chorou.
Essas três palavras pequenas, como prego muitos sermões assim, cresto nisto e fale a rocha, você já me ouviu pregar assim. E então ele chorou. E eu disse, não há crianças lá. Claro que não, no inferno. Então ele chorou. Eu disse, não há flores lá. Então ele chorou. Não há Deus lá. Então ele chorou. Não há Cristo lá. Então ele chorou. Então eu chorei. Algo me pegou. Que coisa! Oh, que coisa! Não sei o que aconteceu depois. Quando fui voltando a mim mesmo, eu estava em pé lá fora. Aquele povo começou a berrar e a gritar e a chorar nós tivemos um culto tremendo. Quando saí, houve um homem que se aproximou de mim com um chapéu bem grande do Texas, grandes botas, aproximou-se e disse, sou o ancião fulano, pregador, botas de vaqueiro, roupa de vaqueiro. Pensei, pois até que minha calça de algodão listrada não está tão ruim. Disse, quero que venha ao Texas e realize um reavivamento para mim. Sim, deixe-me marcar isso, Senhor. E marquei assim. Aí aproximou-se um homem usando este tipo de calça de golfe, a qual usava-se para jogar golfe. Você sabe, tinha aquela calça abaloada. Ele disse, sou o ancião fulano, de Miami. Eu gostaria... Pensei, pois, talvez o vestir não seja tão importante. Olhei e pensei, tudo bem? Assim, peguei estas coisas e fui para casa. A esposa se encontrou comigo, disse, que houve que parece estar tão contente, Billy? Eu disse, oh, conheci o que há de melhor. Que coisa, é o melhor que já se viu. Aquele povo não tem vergonha da sua religião. Eu contei tudo para ela. E eu disse, e olhe aqui, meu bem, uma lista inteira de convites. Aquele povo... Ela disse, eles não são roladores santos, são? Eu disse, não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu precisava. Está vendo? Eu disse, essa é uma coisa de que estou certo. Eu disse, vi um velho de 90 anos voltar a ser jovem. Eu disse, nunca ouvi tal pregação na vida. Ora, nunca vi um batista pregar assim. Eu disse, eles pregam até ficar sem fôlego e dobram o joelho a prumo com o chão. Levantam, recobram o fôlego. Pode-se ouvi-los a 2 quarteirões ainda pregando. E eu disse, eu nunca ouvi isso na vida. E eu disse, eles falam numa língua desconhecida e o outro diz sobre o que está falando. Nunca ouvi isso na vida. Eu disse, você vai comigo? Ela disse, meu bem, quando me casei com você, era para ficar com você até que a morte nos separe. Ela disse, eu vou. Ela disse, agora contaremos aos nossos pais. E eu disse, bem, você conta para sua mamãe e eu contarei para minha mãe. Assim fui e contei para a mamãe. Mamãe disse, pois claro, Billy, seja o que for que o Senhor